Que vexame do Corinthians na goleada sobre o Bahia, né? A situação, né, só piora sob o comando do Mano Menezes. Salve, amantes do futebol, eu sou o Lucas Assunção, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E você está vendo aqui, nesse vídeo aqui, né, um plano de fundo aqui atrás, aqui, né, que eu fiz aqui. Agora vai ter plano de fundo, aqui vai ter mais novidades bacanas aqui no meu canal, no YouTube. E vou falar aqui, né, já que eu tô aqui na tela de fundo aqui falando aqui do desespero, né, da defesa do Corinthians no jogo contra a equipe do Bahia. Nesse vídeo eu vou falar aqui da goleada do Bahia contra o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Bahia meteu 5-1 na casa do Corinthians na Neoquímica Arena. Foi a maior derrota, né, do Corinthians na história do estádio, né, da Arena Corinthians, a Neoquímica Arena agora, né, que é o nome do estádio. E agora o Corinthians aí tem, né, esse vexame aí, né, a maior derrota sofrida, né, na sua arena, né. Igualando o outro 5-1 que foi em 2020 entre Corinthians e Flamengo, mas naquele jogo não tinha público, né, ainda estava na época ainda da pandemia, né, da Covid-19, na época ainda. E aí o Bahia, né, não teve conhecimento, né, não teve piedade, né, e meteu 5-1. O Bahia fez 1-0, gol do Rezende. Aí o Cauli marcou o segundo gol. Aliás, bom jogador esse Cauli. Aí o Tassiano, com menos de meia hora de jogo, com 28 minutos do primeiro tempo, menos de meia hora da primeira etapa, o Bahia tinha feito o terceiro gol. 3-0 para a equipe, né? 3-0 para a equipe do Bahia. E aí, minha gente, com menos de meia hora já estava 3-0 Bahia, né? O Corinthians não estava jogando nada. Aí veio o segundo tempo, o Renato Augusto descontou para a equipe do Corinthians. E aí veio o Ademir fazendo o quarto gol e o Tassiano, novamente ele de pênalti, marcando o quinto para a equipe do Bahia. Corinthians 1, Bahia 5. Um massacre do time baiano contra a equipe do Corinthians, um vexame, uma atuação horrorosa do time do Corinthians, treinado agora pelo Mano Menezes. E com essa goleada sofrida do Corinthians, ela continua em 12º, né, com 44 pontos. Só que ainda vai ter a sequência da rodada, vai ter Internacional, vai ter Santos. O Corinthians ele pode aí, porventura, despencar nas tabelas, né? Cair posições, aí para cair para 14º, dependendo dos resultados. Então o Corinthians ele pode cair posições ainda no final desta rodada, né? E aí a situação do Corinthians só iria, né, se complicar. O Corinthians está a 3 pontos do Cruzeiro, o primeiro time no Z4, né? No Campeonato Brasileiro. E aí é o seguinte, como eu falei aqui, foi um massacre do Bahia contra a equipe do Corinthians, que o Bahia está lutando contra o rebaixamento. Com essa vitória, o Bahia ela sai da zona, com 41 pontos, o Bahia é o 15º, e saiu dessa zona, né, por ter mais vitórias do que Cruzeiro e Vasco, né? Não, o Bahia, gente, ele tem, só para corrigir aqui, ele tem mais vitórias do que o Cruzeiro. O Vasco, o Bahia está empatado, 11 vitórias com o Vasco, só que o Cruzeiro tem 10. E o Bahia ganha no saldo de gols, né? O Bahia tem menos 4 de saldo, o Vasco tem menos 8. Né? Então o Bahia é o 15º, está à frente do Vasco. Está empatado em vitórias, né, com o time Cruz Maltino, mas está à frente pelo saldo de gols. E o Cruzeiro tem mais vitórias do que o time mineiro. Mas enfim. E assim, essa goleada foi feita com uma tranquilidade absurda. O Bahia treinado pelo Rogério Ceni jogou muito bem a partida, né? O Cauli foi o destaque desse jogo. Jogou muito bem esse Cauli, um bom jogador, né? O meio-campista da equipe do Bahia. E o outro lado, né? O time paulista, uma atuação péssima do Corinthians. Eu comparo essa atuação com aquele jogo contra o Estudiantes, né? Que aquele Corinthians foi um horror. Ainda treinado pelo Luxemburgo. Corinthians que sei lá como se classificou contra a equipe do Estudiantes, né? Tomou 4 bolas na trave. O Cássio fazendo boas defesas, incluindo defesa de pênalti, né? Que classificou o Corinthians para a próxima fase. Mas assim, foi uma coisa constrangedora aquela atuação do Corinthians. Porque mesmo com a classificação, a torcida corintiana ficou puta da vida por causa da atuação do time. Não jogou nada, fez uma atuação muito ruim o Corinthians contra o Estudiantes, mas mesmo assim conseguiu a vaga, né? Que
foi algo assim surreal, né? Para não dizer o óbvio, né? Para não dizer o mínimo. Enfim, e aí essa atuação contra o Bahia foi horrorosa. Com menos de meia hora já estava 3-0 pro Bahia e o Corinthians descontou com o Renato Augusto aí, mas né, o Bahia fez mais 2 gols, 5-1. É o momento agora de se ter um patamar de cobrança assim acima do normal, né? Ou seja, cobrança na diretoria, em cima do elenco também, porque sinceramente, né, o time do Corinthians nessa temporada faz uma temporada horrorosa. Inclusive, um detalhe importante, o Corinthians para mim, ele é pior do que o lanterna do campeonato, que é o América Mineiro. E o América Mineiro fez mais jogos bons do que o Corinthians. O Corinthians teve muitas atuações muito ruins no Campeonato Brasileiro, flertou com o rebaixamento. Eu acho que agora com essa derrota, com essa goleada sofrida e com combinação de resultados do Corinthians, pode cair posições aqui na classificação, no campeonato. Pode cair posições aí no Campeonato Brasileiro a equipe do Corinthians. E aí, né, como eu falei aqui do time corintiano, ele é para mim pior que o Lanterna América Mineiro, só para tu ver a ideia, né, a questão dos jogos do Corinthians. Jogos horrorosos do Corinthians no Brasileiro, incluindo vários técnicos, incluindo, claro, o Luxemburgo, agora o Mano Menezes, né? E o problema maior aí, é claro que aí a questão não é treinador, é mais a questão da diretoria, o elenco do Corinthians, né? Tem alguns jogadores que não merecem mais vestir a camisa do Corinthians. Nessa arte aqui, aqui no fundo, nessa arte aqui que eu fiz, estão aqui, nessa arte aqui, alguns jogadores de defesa do Corinthians, a defesa corintiana, que não podem mais vestir a camisa do Corinthians. Que são jogadores que já não tem mais aquele mesmo futebol de antes. Essa é a grande questão. Então tem aqui, essa arte aqui, alguns jogadores que já estão fazendo hora extra no Corinthians. O Fagner, o Gil, Fábio Santos, é a mesma defesa titular de muito tempo. Esse que é o problema. A mesma defesa titular durante muito tempo. E o Cássio lá atrás salvando o Corinthians. Só que o Cássio, ele tem um detalhe importante, que o Cássio, ele, como eu falei, ele foi muito importante nessa temporada. O melhor jogador do Corinthians, claro, é o goleiro, né? Pra tu ver a ideia como tá o Corinthians, pra tu ver como tá a situação do time do Corinthians. E o Cássio é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Foi salvando aí, pegando pênalti na Copa do Brasil. O Corinthians conseguiu chegar até a semifinal, né? Uma coisa assim, surreal, né? Para um time ruim desse, né? Enfim. E aí o Corinthians toma essa goleada. É hora de ter um patamar de cobrança em cima do elenco, em cima da diretoria, né? Que, né, comandado pelo Duílio, né? Que é uma coisa assim, né? Impressionante. Péssima gestão do Duílio. Péssima gestão. O nome da gestão, o lema dessa gestão é renovação e transparência. Cadê a renovação e cadê a transparência? Não tem, né? Não tem renovação, não tem transparência, não tem nada. Essa gestão do Duílio Monteiro Alves da presidência do Corinthians. E tem um detalhe, a situação do Corinthians que já estava ruim, não há nada tão ruim que possa piorar. Porque vai ter Augusto Melo e André Negão que vão se candidatar à presidência do Corinthians. E para quem viu o debate na TV Gazeta, é preocupante. Torcedor corintiano, arranque os cabelos, porque a situação ela é grave. Tá? A situação ela é grave. O Corinthians está lutando aí contra o rebaixamento. É o 12º colocado, mas vai cair posições. E a situação ela só se complica ainda mais no Campeonato Brasileiro, né? Quando está tomando essa goleada, a maior goleada sofrida na Neoquímica Arena, né? Igualando, né, o 5-1 do Flamengo. Mas esse acho que é mais vexatório. Tomar 5-1 do Bahia, né, que está lutando contra o rebaixamento, que está atrás do Corinthians, né? É vexatório, sim. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um vídeo. Eu falei aqui sobre o vexame do Corinthians tomar 5-1 do Bahia. Comenta aqui embaixo, né, o que você achou do vexame, né? Espalha a sua revolta aí, né? Torcedor corintiano, espalha a sua revolta aí nos comentários. E é isso, gente. Também se inscreva no canal, ative as notificações aí para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo, né, para aquele corintiano puto, né, que se irritou com o vexame, né? E também me siga também nas redes sociais, né? Enfim, e também tem um detalhe também, acompanhe também o podcast do Futebol Papaxibé, que além que eu tenho outro canal no YouTube do Futebol Papaxibé, também tem um podcast que está disponível aí no Spotify,
entre outras plataformas digitais. Até a próxima, galera, e tchau!